Olá, tudo jóia? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é a teoria ácido-base. Bom, é um assunto que vem recorrente tanto na química orgânica, na química inorgânica, só que esse ano a gente comemora o centenário da teoria ácido-base. Então é um assunto que provavelmente vai cair na sua prova aí do Enem ou de outro vestibular. Bom, então a gente tem três modelos mais famosos da teoria ácido-base, que é Arrhenius, Bronsted-Lowry e também Lewis. Só que existem outros modelos? Existem, só que esses são os mais famosos e são aplicáveis no nosso dia a dia e também para vocês fazerem exercício. Bom, primeiramente a gente começa lá com Arrhenius, que foi uma das primeiras teorias de ácido-base. Lá em Arrhenius, ele foi lá em 1884. Alguns pesquisadores falam que a teoria dele é de 1887 também, então vai variar do autor. Bom, mas Arrhenius, ele fez a primeira teoria ácido-base e a gente sabe que ácido-base é extremamente importante tanto na indústria da agricultura, tanto na indústria farmacêutica, com diversas e milhares de aplicações. Então, é extremamente importante essas teorias, a utilização delas e o entendimento para o nosso dia a dia. Mas vamos voltar lá. Arrhenius, lá em 1884, ele percebeu e ditou a teoria dele que diz que todo ácido ele vai liberar íons H+. E toda base, ele vai liberar íons OH-. Então, é a teoria mais simples, mais inicial. E Arrhenius, por exemplo, no HCl, o nosso famoso ácido clorídrico, a gente vai ter a liberação de íons H+, mais íons Cl-. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho a liberação de H+, o HCl ele é considerado um ácido. Já o NaOH, que é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, em meio aquoso, ele vai liberar Na+, mais OH-. Lembrando que sempre a teoria de Arrhenius, ela era uma teoria mais limitada, por quê? Ela só era aplicável à solução aquosa. Então, eu precisaria estar numa solução aquosa para ser aplicável à teoria de Arrhenius. E isso é uma das limitações dessa teoria. Bom, foi uma teoria extremamente importante porque trouxe para a gente várias outras aplicações. Por exemplo, a equação de Nash, a teoria de balanço de massas e cargas. Então, foi bastante interessante a aplicação e o entendimento por Arrhenius. E alguns anos depois, então, a gente tem a teoria de Bronsted e Lowry, 1923. Lembrando que as teorias, elas foram o quê? Sendo aprimoradas. Uma teoria não deixou de existir ou não foi cancelada por conta da existência da outra, tá? E aí, o que Bronsted e Lowry disseram? Que o ácido vai ser todo doador de prótons. E a base vai ser toda substância receptora de prótons. E essa teoria também pode ser chamada de teoria protônica, tá? Então vamos lá para o nosso exemplo. HCl. O HCl é ácido aqui, mas também é ácido lá em Arrhenius. Então ele não deixou de ser ácido. Aqui eu tenho o ácido em contato com a base, que aqui a água vai agir como a base. Por quê? O que é uma base? A base é receptor de prótons. E aqui a água vai receber um próton formando o quê? H3O+. E vai ter a liberação do Cl-, que vai ser a nossa base. No nosso próximo exemplo, a água aqui vai ser um ácido. E aqui a amônia vai ser a nossa base, então a nossa base vai receber um próton e vai formar o NH4+, e o OH-. A água aqui, vocês puderam observar que ela pode ser tanto base quanto ácida. Então, a água tem uma característica que a gente chama de anfiprótica. Ela pode ser tanto ácida quanto básico, ela vai depender do quê? Do meio aonde vai estar lá agindo. E outra coisa importante dessa teoria que a gente precisa saber é que a gente forma o quê? Pares conjugados de ácido e base. Então, por exemplo, o ácido aqui a gente vai ter qual par conjugado? Água com o OH-. E agora, na base, a gente vai ter o NH3 formando um par conjugado do NH4+. Então, esses termos também são utilizados, pares conjugados de base e ácido que a gente vai formar ao longo deste meio. A vantagem dessa teoria relacionada com a teoria de Arrhenius, qual que seria? Agora aqui a gente pode ser utilizado em ambientes extremamente ácidos. Por exemplo, estou lá fazendo uma reação que estou utilizando como solvente o ácido sulfúrico. Então, essa teoria já pode ser utilizada e ela é válida para esses ambientes também. E também neste ano, Lewis foi considerado aí o seu centenário, né? Tanto de Lewis como da
teoria de Bronsted-Lowry. Então, Lewis ele fala o que agora pra gente? Lewis fala que o ácido ele vai receber um par de elétrons. E toda substância que vai ser básica ou uma base, ela vai ser o quê? Doadora de um par de elétrons. E ela também pode ser conhecida como a teoria eletrônica, de forma contrária que a gente tem a teoria protônica, agora a gente vai ter a teoria eletrônica. E aqui agora a gente vai ter uma base reagindo com o ácido e a gente pode formar um complexo, a gente pode formar um adulto. Aqui é a teoria mais abrangente que a gente vai ter. Muito utilizado em síntese orgânica, a gente utiliza também para justificativa de complexos, para formação de complexos na química inorgânica. Então, é uma teoria mais abrangente que a gente vai ter aqui. Então, a base vai o quê? Doar um par de elétrons e a gente vai formar esse complexo aqui. Agora aqui, a amônia também como base, ela vai reagir como um ácido, que é o H+, e a base vai o quê? Doar um par de elétrons. Então, vai formar esse cátion aqui, amônio NH4+. E por fim, a gente tem a água, que vai reagir com o ácido e vai formar aqui o nosso H3O+. Então, são teorias extremamente importantes, complementares, tá? E agora eu vou colocar só um resuminho para vocês de o que vocês realmente precisam saber de cada teoria para não errar na prova, porque é um assunto extremamente importante que com certeza em algum vestibular esse ano vai cair. Então, resumão do que você precisa saber da aula de hoje. Bom, teoria de Arrhenius, ácido libera H+, e base libera o H-, só pode ser utilizado em ambiente aquoso. Bronsted-Lowry são ácido doa próton e base recebe próton. Aqui já pode ser utilizado também em ambientes mais ácidos. E Lewis, o ácido recebe par de elétrons e base doa par de elétrons. Então, espero que eu tenha te ajudado e que você acerte a sua questão na hora da prova. Até a próxima aula!